regionais. Durante o discurso que Ibanez fez há pouco, Ibanez elogiou a atuação da vice Celina Leão como governadora em exercício. E sobre os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro, o governador entendeu que houve um apagão geral das forças de segurança e que Sandro Avelar vai continuar no comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Nesse momento, o governador Ibanez Rocha atende as perguntas dos jornalistas e a gente passa a ouvi-lo ao vivo a partir de agora. A oportunidade de ver, não antes, mas eu vi posteriormente o planejamento que foi feito. É um plano que eles têm lá de segurança pública e eu sou muito de confiar, e principalmente em áreas que eu não tenho a inteligência, como é o caso da segurança pública. Isso é coisa para ser feita por técnicos. O plano estava extremamente bem montado. Eu li, tive a oportunidade de ler. O que aconteceu naquele 8 de janeiro realmente foi algo atípico na história do Distrito Federal. Então, na minha visão, a culpa pode até ser que o inquérito lá no final diga o contrário. Não foi só do Anderson. Eu acho que nós tivemos aqui no Distrito Federal um apagão geral. Aquilo que nós vimos e eu estava assistindo, vejam vocês que no 8 de janeiro eu levantei cedo, recebi informes do meu secretário de segurança que estava à época, o Fernando, recebi informes por volta da 1h23 depois que eu saí da igreja, e tudo dizia respeito a uma manifestação pacífica. E o que aconteceu naquele dia foi realmente um grande apagão. Então, eu, se tivesse que dizer, eu confiei no Anderson. Ele não tinha a visão de que aquele 8 de janeiro podia acontecer, até porque nós vimos depois de uma posse que foi extremamente tranquila. Então, eu não me senti traído de maneira nenhuma. O que eu entendo é que houve um grande apagão na nossa cidade, naquela parte da segurança. Não, não é que eu tinha orientação para não indicar o Anderson. Eu ouvi alguns conselhos para não indicar. Até porque eu sempre mantive aquela máxima de ter um bom relacionamento com o Palácio do Planalto e o Lula tinha sido eleito. Mas o Anderson era uma pessoa de minha inteira confiança e eu confiei que realmente as coisas iriam acontecer e eu transcorrer na maior tranquilidade. Governador José Fernando Vilela, expressão brasiliense. Governador, nos bastidores, muito se falou durante seu afastamento de que o senhor estava há 8 dias, que estava reassumindo, né, a sua reeleição, e o senhor estava a caminho de refazer a sua recomposição política dentro do GDF. Agora, com seu retorno, e diante das manifestações que o senhor afastado viu, de quem realmente está do seu lado, o senhor pensa em fazer essa recomposição? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a Celina assumiu o governo do Distrito Federal no dia 9 de janeiro e ela encontrou um secretariado bastante preparado. É tanto que ela fez pouquíssimas mudanças. Eu acho que nós temos um grupo aqui no Distrito Federal, nós temos um grupo político muito forte aqui nessa cidade, coisa que não se via há muito tempo. Então eu confio nos meus secretários, eu confio nos meus presidentes de empresa, confio nos administradores da cidade, e as mudanças são naturais. Do período de 2019 a 2022, várias mudanças foram feitas no governo. Eu acho que essas coisas são naturais e elas ocorrem a todo momento. Como aconteceu, por exemplo, agora, a Celina teve que mudar a presidente do IGES. Não por incompetência, mas porque o momento exigia que fosse trocado. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso, confio nos meus secretários, todos eles. Acho que nós temos que imprimir cada vez mais força. Eu acho que, eu não posso dizer que eu perdi, mas eu fiquei afastado do governo durante esse período e eu tive a oportunidade de refletir muito sobre as coisas da minha cidade. E eu vou imprimir muita força nesse governo, apoiado pela minha vice-governadora, pelos meus secretários, pelos presidentes de empresas e pelos administradores regionais. Nós temos muito o que fazer para o Distrito Federal. Não que não vai existir mudanças. Essas mudanças elas vão ocorrer, elas são naturais e elas vão continuar ocorrendo durante todo o governo até o final do mandato. Bora terminar? Aqui, governador. Eu adoro falar. Governador, Caetano Tonedo, do Valor Econômico, eu queria perguntar para o senhor, mais ou menos um mês após os atos do dia 8,
foram divulgadas trocas de mensagens do senhor com o ministro Flávio Dino e também com a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Como é que o senhor classifica a sua atitude nessa troca de mensagens? O senhor acha que houve, por parte do senhor e da Secretaria de Segurança, vocês subestimaram de alguma forma o que estava para acontecer, porque depois de um tempo o senhor já responde que colocou todas as forças de segurança na rua, mas antes você disse que o clima está tranquilo. Como é que o senhor classifica? Já no primeiro depoimento que eu prestei à Polícia Federal, e eu fui o primeiro aí a Polícia Federal depor antes de qualquer uma das pessoas, eu fui espontaneamente depor, e é uma coisa que eu tenho muita satisfação disso, porque tudo que eu falei no meu depoimento foi confirmado pelos outros depoimentos de todas as outras autoridades que deporam depois de mim, todos os comandantes, todos os coronéis, todas as pessoas que estavam ali envolvidas. Eu havia recebido mensagem da ministra Rosa Weber, respondi a mensagem 2 minutos depois. Eu recebi mensagem de um grande companheiro, um grande amigo que eu tenho, que é o Rodrigo Pacheco, também tratando dessas dificuldades, mas como eu trato com o Sandro Avelar, que está aqui com o meu secretário de Segurança, eu sou de empoderar as pessoas. Então, naquele momento, a pessoa com quem eu tinha contato, eu não liguei nenhuma vez para o comandante Fábio, eu não liguei nenhuma vez para o delegado da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil, eu sempre tratei com o secretário de Segurança que estava em exercício, que era o delegado Fábio, o delegado Fernando. E as mensagens que ele me passava, a todo momento, eram de que as coisas estavam tranquilas. E eu transmiti essas mensagens da mesma forma às pessoas que me contataram. A Rosa Weber, nossa ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Rodrigo Pacheco, ao Flávio Dino, eu fiz questão de repassar as mensagens. Do jeito que eu recebi a mensagem do delegado Fernando, eu encaminhava diretamente para o Flávio Dino. Então eu acho que ali eu tomei a decisão. Imagine você, se coloque na minha posição. Você recebe um informe do seu secretário de Segurança em exercício dizendo que está tudo tranquilo. O que eu ia fazer? Eu mandava prender as pessoas, deixar as que não entraram. Eu não tinha outra posição. Eu não tinha o que fazer a não ser acompanhar e acreditar naquilo que estava acontecendo. Por mais que eu duvidasse. Porque eu quero deixar bem claro para vocês, por 2 vezes, pelo menos, nós tentamos tirar os manifestantes da porta do QG do Exército. E nas 2 vezes nós fomos impedidos pelo comando do Exército do Distrito, aqui no Distrito Federal. Nós sabíamos que aquilo ali era um barril de pólvora, como aconteceu no 12 de dezembro, quando houve a prisão daquele índio, que queimaram ônibus, que fizeram aqui no Distrito Federal. Nós sabíamos que aquilo ali era um barril de pólvora. Mas a informação que eu tinha no momento do 8 de janeiro e nos 2 dias anteriores é de que as coisas estavam pacíficas. Eu não tinha como tomar outra postura a não ser dessa maneira. Então eu quero dizer o seguinte, olhando hoje para trás, é fácil a gente avaliar. Eu podia ter feito diferente. Você foi alertado pela ministra Rosa Weber, você foi alertado pelo Rodrigo Pacheco, você foi alertado pelo ministro Flávio Dino, mas se você tem a confiança que eu tenho no meu secretário e ele diz para mim que está tudo tranquilo, eu não tinha outra postura a tomar, a não ser essa. Então eu fiz aquilo que estava dentro da minha competência diante das informações que eu tinha. Que eu só queria dizer a você que está em casa, meu microfone está aberto, não está, pessoal? Eu queria só dizer para você que está em casa, a gente está ouvindo agora ao vivo o governador Ibanez Rocha, que retorna ao cargo antes do que havia sido determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, numa reforma da decisão do próprio ministro. Agora ele responde às perguntas dos jornalistas. O afastamento foi motivado pelo ataque golpista aos 3 poderes no dia 8 de janeiro. O governador foi afastado do cargo naquele momento. Até ontem, Celina Leão era governadora em exercício. Ele volta agora ao Palácio do Buriti. Nesse momento responde as perguntas. A gente continua a ouvi-lo. Eu estive na Polícia Federal voluntariamente. Ontem, quando saiu a decisão do meu retorno, eu estava depondo no inquérito civil público que foi aberto contra mim no Ministério Público Federal. Eu não devo nada às autoridades. Se a CPI do Distrito Federal entender que é necessário tomar meus esclarecimentos, nós vamos acordar junto com o presidente Chico Vigilante uma maneira, seja aqui no meu gabinete, seja em outro local. Eu acho que nós não podemos transformar isso num palco. Eu acho que o que aconteceu no 8 de janeiro, ele é para ser lembrado com muita tristeza por toda a população brasileira, mas eu não tenho problema nenhum em relação aos meus atos. Eu tenho a consciência tranquila desde o primeiro momento
Veja só você que no dia da busca e apreensão que teve na minha casa, eu estava na minha fazenda lá no interior do Piauí, e a primeira coisa quando eu fiz, quando cheguei na segunda-feira, foi entregar meus 2 celulares para que fossem periciados pela polícia. Então eu não tenho nada a esconder, eu estou muito tranquilo em relação a isso, e eu acho que a CPI ela tem um grande papel. A Câmara Legislativa do Distrito Federal tem um papel de esclarecer tudo o que aconteceu, até porque eu tenho repetido isso aqui, já falei várias vezes, que eu entendo que houve um grande apagão na segurança do Distrito Federal naquela data. E esse apagão certamente não foi de graça. Alguma coisa aconteceu para que esse apagão ocorresse. E houve um apagão da Polícia Militar do Distrito Federal, não digo de todos, mas houve esse apagão. Houve apagão no Palácio do Planalto, que o Exército não estava lá presente, e nós sabemos que tem um batalhão só para defender o Palácio do Planalto. E houve apagão em várias áreas da segurança do Distrito Federal. A Força Nacional estava lá parada e eu não vi ninguém da Força Nacional fazendo nada para defender os órgãos ali, os palácios que estavam sendo invadidos. Então eu acho que a CPI tem um grande papel a realizar, até para passar tudo isso a limpo. E olha, o que eu mais quero, e eu fiquei esses dias todos recolhido, é que essas coisas sejam passadas a limpo realmente. Eu acho que só dessa maneira nós vamos conseguir viver e vamos conseguir seguir a nossa vida aqui no Distrito Federal. Gente, obrigada. A gente encerra aqui a coletiva. Obrigado, governador. Obrigado. O governador Ibanez Rocha comemora, celebra o retorno ao Palácio do Buriti, depois do afastamento que completa pouco mais de 2 meses, determinado pelo ministro do Supremo, depois dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, no atentado aos prédios dos 3 poderes. Eu queria trazer para você que está em casa agora, durante 2 minutos, para você entender o contexto, como que se dá agora a volta de Ibanez ao Palácio do Buriti, e logo na sequência a gente ouve outros destaques da declaração do governador, agora há pouco, que dá o tom da volta do chefe do Executivo, eleito pela população, ao cargo, porque foi escolhido pelos brasilienses. Depois, então, de 66 dias, Ibanez Rocha volta ao comando do governo do Distrito Federal. Quero que você entenda direito o que aconteceu para que ele fosse, primeiramente, afastado pelo STF e agora de volta ao governo. Ibanez foi afastado do cargo por 90 dias por ordem do Supremo, logo depois das invasões aos prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Ele é investigado pela Polícia Federal por suposta omissão na segurança do Distrito Federal. Na decisão, o ministro do STF informou que o material analisado não mais revela a necessidade de manutenção da medida cautelar, pois não se vislumbra atualmente risco de que o retorno de Ibanez à função pública comprometa as investigações. Ibanez Rocha afirmou que a decisão da Suprema Corte confirma sua inocência. Vou continuar no trabalho junto ao Supremo Tribunal Federal, confirmando a minha inocência em tudo que aconteceu. E com certeza nós teremos momentos melhores para a nossa cidade. Embora de volta ao cargo, Ibanez segue investigado sob suspeita de omissão no planejamento da segurança da esplanada dos ministérios no dia da tentativa de golpe. Uma atenção de você que está em casa para 2 pontos da fala do governador agora há pouco. Primeiro deles é que ele diz que houve um apagão das forças de segurança no Distrito Federal naquele momento. Então parte do pressuposto que Polícia Militar, ou pelo menos parte, Polícia Civil, batalhão específico das Forças Armadas do Exército que cuida do Palácio do Planalto e outras tropas estavam desguarnecidas, mal informadas ou mal gerenciadas, porque ele fala em um apagão geral das forças de segurança. Segundo ponto importante, ele ressalta aqui, ao vivo, como você ouviu agora no jornal, que o governo do Distrito Federal tentou por 2 vezes desmanchar o acampamento que foi montado em frente ao quartel-general do Exército. Ele diz que já havia da parte do GDF a conclusão de que existia infiltrados ali dentro do acampamento, pessoas dispostas a promover quebra-quebra. Então ele queria desmanchar, mas que houve resistência da parte do Exército, é isso que o governador Ibanez Rocha acaba de dizer. Agora você ouve a fala completa dele, agora há pouco, nesse retorno ao Palácio do Buriti, e a gente começa a ouvir a partir de agora. Gente, meu bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que eu volto hoje ao Palácio do Buriti. Foram dias muito difíceis. Em primeiro lugar, eu quero dizer da alegria aqui para mim,
de ter o Sandro Avelar como nosso secretário de Segurança. O Sandro já havia sido convidado por mim tempos atrás para ser meu secretário. E eu estou feliz. Ele veio assumir o cargo num momento de dificuldade, está tocando com muita maestria a secretaria e vai continuar até o dia que ele quiser sendo meu secretário de Segurança. Muito obrigado, Sandro, pela amizade, pelo carinho. Isso para nós é muito importante. Pode confiar. É importante dizer que esse afastamento que nós tivemos ao longo desse período, ele foi necessário. Nós vivemos um momento de muita dificuldade. A invasão dos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto foram significativos para a história desse país. E eu tenho todo o respeito por todas as autoridades, por tudo que aconteceu. Eu recebi o meu afastamento pelas mãos do ministro Alexandre de Moraes com todo o respeito, com toda a paciência. Passei esse período todo com toda a resiliência, sabendo do carinho que a população do Distrito Federal tem por mim, mas eu sabia também da importância de tudo que aconteceu. Então eu estou muito consciente de que nós precisamos virar a página na história da nossa cidade, a página na história do nosso país, e precisamos viver um tempo de paz. É hora de termos paz na nossa vida, cuidar da vida das pessoas, porque somente com paz nós vamos conseguir avançar nas pautas que são importantes para a sociedade. Fiquei esses 64 dias afastado, não me comuniquei com ninguém, não tive contato com ninguém do governo. Volto agora com o coração limpo, com a cabeça tranquila e com a convicção de que nós temos muito para fazer pelo Distrito Federal. Eu não posso deixar de agradecer a minha vice-governadora, Celina Leão. Ela assumiu esse governo num momento de muita dificuldade, tocou essa cidade com todo o carinho, com todo o amor e com toda a força. Não é à toa que o nome dela tem Leão. Celina fez um belíssimo trabalho e eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez. E eu volto agora com muita paz no coração e com muita vontade de realizar cada vez mais pelo Distrito Federal. Eu estou muito, muito, muito feliz. Eu acho que eu sou a única pessoa que conseguiu tomar posse 3 vezes no Palácio do Buriti. Tomei posse dia 1º de janeiro de 2019, tomei posse 1º de janeiro de 2023 e tomo posse novamente hoje. Vocês não sabem o que eu passei esses dias. Li muito, passei períodos difíceis, mas encontrei novamente o sentido de viver. Vivi com a minha família, com meus filhos, que coisa boa ter filhos. Vivi com os meus amigos, voltei para o meu escritório, fiquei lá junto com os meus colegas de escritório, vivendo o meu martírio esses dias, mas foram dias muito felizes. Fiquei afastado da vida social, procurei me isolar e entender o momento que eu estava vivendo. Um momento de grande resiliência, realmente. Eu acho que essa é a palavra que eu mais encontrei esses dias, foi resiliência. Paciência, todos os dias olhando ali e vendo a vontade que era de estar aqui no Palácio do Buriti. Eu passei somente 2 vezes aqui na frente do Palácio do Buriti durante esses 64 dias.
e eu olhava para aquela janela daquele gabinete ali, onde eu tanto fiz por essa cidade, e olhava com muito carinho e dizendo, eu vou voltar. Mas eu vou voltar junto do meu povo, junto das minhas pessoas, junto das lideranças dessa cidade, junto com os meus secretários, com os meus amigos. Eu estou simplesmente feliz. Eu não tenho mágoa no coração, eu não tenho rancor, eu não tenho raiva de ninguém. Eu estou feliz pelo que está acontecendo nesse momento de retorno. E vocês podem ter certeza que eu vou trabalhar muito, muito mesmo. Eu tenho muita força de trabalho, eu tenho muita vontade de ver essa cidade cada dia que passa melhor, e eu tenho certeza que nós vamos construir cada vez mais uma Brasília melhor para todos nós. Então eu quero agradecer a todos, quero agradecer de forma muito especial à imprensa do Distrito Federal, os jornais, as televisões, as rádios, os blogs, todos aqueles que fazem a notícia no Distrito Federal, sempre me trataram com respeito, e eu acho que isso é o mais importante que nós temos hoje. Então eu só tenho a agradecer a todos realmente, do fundo do meu coração, e quero dizer a todos vocês, segura, porque eu vou trabalhar muito, eu vou botar essa cidade para rodar. Eu vou botar essa cidade para rodar e eu vou fazer desse mandato, esses dias que se passaram aí, eu vou transformar eles cada vez mais. Quero agradecer também, ali nós estamos ao lado, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a cada uma e a cada um dos deputados distritais, durante todo esse período, e eu posso falar de todos os deputados, foram muito parceiros. Eu cito, por exemplo, o Chico Vigilante, que é do partido de oposição, mas que sempre me tratou com todo respeito, me ligou várias vezes. Isso é a prova de que nós vivemos numa cidade que tem tudo para crescer, porque as pessoas aqui não têm inimigos, nós temos adversários. E esses adversários nós vamos vencer com o trabalho. E eu tenho certeza que é esse diálogo que nós vamos manter para o resto das nossas vidas. Então eu quero deixar bem claro para todos vocês que eu volto hoje com o coração limpo, para dentro da minha cidade, com as minhas lideranças, e eu quero deixar bem claro, tá ali minhas amigas aqui, ó, minhas queridas amigas, as lideranças dessa cidade, e eu vou visitar cada uma dessas cidades, vou a Ceilândia, vou ao Gama, todas as minhas cidades eu vou visitar, eu vou abraçar. Vocês não sabem o quanto eu fiquei com saudade esses dias. Eu recebi as mensagens todos os dias, milhares de mensagens desse povo maravilhoso do Distrito Federal, e eu ficava ali. Teve momentos em que as pessoas queriam ir para a rua pedir a minha volta, e eu pedi realmente, vamos aguardar o poder judiciário do nosso país, que na hora certa nós vamos estar de volta. Pedi e agradeci. E eu quero agradecer do fundo do meu coração as lideranças dessa cidade, que são muito amadas. Essa cidade é feita de pessoas boas, de lideranças políticas, cada um dentro das suas cidades. E eu quero dizer do meu coração que eu amo todos vocês. Então eu estou aqui. E agora eu quero dizer o seguinte, Lúcio, eu não sei se tem o pessoal da imprensa aí. Tem o pessoal da imprensa, eu estou aqui para responder as perguntas que foram feitas. Se quiser abrir aqui para o pessoal da imprensa, fiquem à vontade. Pode retomar aqui para o estúdio, por gentileza? Como você sabe, a gente começou a edição já com o momento em que o governador Ibanez Rocha respondia as perguntas dos jornalistas. Ainda hoje, nós voltaremos com outros trechos da fala dele agora há pouco, nesse momento em que retorna ao cargo de governador, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que antecipa, né, a volta que estava prevista para daí 90 dias, foi agora em 66, o governador Ibanez Rocha reassume o Palácio do Buriti, e até esse momento era Celina Leão quem era governadora em exercício. Eu preciso tratar com vocês agora de um tema macabro,
mas muito sério da gente mostrar aqui agora, porque é o seguinte, ninguém vai esquecer do caso Lázaro, né? Foi aquele serial killer que, enfim, matou terrivelmente primeiro uma família, depois outras pessoas, atirou contra outra, levou um grupo que era uma menina e 2 adolescentes para a beira de um rio, vocês lembram? E aí eles só se salvaram porque o Lázaro ouviu o barulho do helicóptero da polícia chegando e aí deixou os reféns ali, porque senão teria sido outras pessoas mortas. O maníaco, né? Que faz parte da história e do imaginário do Distrito Federal. Pois é, ele morreu, né, naquele momento da troca de tiros com a polícia dentro de uma mata. E a notícia agora é que a sepultura de Lázaro Barbosa foi violada no cemitério de Cocalzinho de Goiás. A repórter Kátia Gomes está lá no local e tem todas as informações pra gente. Kátia, eu queria que você trouxesse o que tem aí de confirmado, porque desde que surgiu a informação de que o túmulo havia sido violado, todo tipo de boato e de história macabra, né, circulou aí nas redes sociais, que tinham levado o crânio do Lázaro e que era um negócio horrível. E eu não sei o que aconteceu exatamente, é você quem vai trazer, porque você tá aí e viu o que aconteceu e apurou com o pessoal. Boa tarde, amiga. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Primeiro, começar falando que o crânio dele não foi levado, nenhuma parte do corpo do Lázaro foi retirada do caixão, né? Segue aqui tudo intacto. O que aconteceu? Na madrugada de terça-feira para quarta, né, que é a suspeita de que alguém invadiu o cemitério aqui de Cocalzinho, onde o Lázaro Barbosa está enterrado e tirou toda a terra aqui de cima do túmulo, né? Então, abriu de fato aqui a cova onde está enterrado o Lázaro Barbosa e a gente não sabe qual o motivo, né? O que levou uma pessoa a abrir o túmulo aqui onde está enterrado o Lázaro Barbosa? Isso só foi percebido quando uma mulher veio até aqui o cemitério visitar um tio que está enterrado, inclusive aqui perto da cova do Lázaro Barbosa. Ela viu que estava esse buraco e avisou para os coveiros aqui do cemitério. Os coveiros vieram até o local, perceberam que de fato a cova era do Lázaro Barbosa e a cova tinha sido aberta e aí chamaram a Polícia Militar, né? A Polícia Militar orientou que o coveiro ligasse para a Polícia Civil para investigar o que de fato aconteceu. E foi isso que aconteceu mesmo. A Polícia Civil veio até o local e trouxe também peritos para investigar e fazer toda a perícia. Inclusive a gente consegue ver aqui, ainda tem luvas da perícia, né? O local ainda está assim um pouco bagunçado, porque não deu tempo de passar por uma reforma. Mas a Prefeitura, né, a Secretaria de Obras aqui da cidade, já garantiu que vai sim ser feita uma reforma aqui onde o Lázaro está enterrado. Bom, para falar, né, para explicar melhor como tudo aconteceu, eu vou conversar com o Fábio Alves, que está aqui ao meu lado. Ele é coveiro, ele trabalha aqui no cemitério de Cocalzinho. Vocês ficaram sabendo depois que uma mulher veio visitar um tio e percebeu que o buraco estava aberto, né? Até então, isso foi quarta-feira à tarde, até então, como o cemitério a gente vê que é grande, até então ninguém tinha percebido essa violação. Boa tarde. Boa tarde. Então, a informação chegou até a mim via internet, porque hoje tudo é muito rápido, né? E automaticamente acionei o outro colega de trabalho que era o plantão e viemos constatar se era verídico. Chegamos aqui, estava assim violado a sepultura e a gente acionou de antemão a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil e eles vieram nos deram o amparo necessário de antemão e acionaram eles aí os peritos para fazer o processo de trabalho legal. Então vocês ficaram sabendo quando a mulher que veio aqui filmou a situação, postou nas redes sociais, compartilhou ali em grupos da cidade e aí vocês acenderam alerta. Nossa, realmente o túmulo foi violado. Justamente, porque como o cemitério é muito amplo, muito grande, então o zelador na parte de manhã esteve presente, fez o trabalho dele, a gente veio na parte da manhã e não é de costume a gente andar todo o cemitério, até mesmo porque nunca havia acontecido um caso como esse. E a gente se retornou à casa e de repente alguém nos comunica que estava violada a sepultura. E a gente automaticamente viemos e passamos as informações a quem é cabível, né, de responsabilidade. E vocês acompanharam todo o trabalho, né? Porque à tarde, logo depois que aconteceu isso, a PM veio até aqui, depois a Polícia Civil, peritos fizeram uma análise e constataram, né, que era tudo boato,
A cabeça do Lázaro estava aí no local, os restos mortais também, tudo. Não foi retirado? Até onde eu quero saber que essa pessoa que teve o trabalho de cavar a cova dele, até onde ela conseguiu chegar? Então, segundo a experiência de trabalho que a gente tem e constatada aqui na presença da Polícia Militar, dos responsáveis da Polícia Científica, foram cavados até o caixão. Após o caixão não houve violação no caixão. A abertura do caixão foi feita mediante o perito e os delegados que estavam presentes para constatar se havia pegado ali algum restos mortais de Lázaro. E isso foi constatado diante de todos nós que estávamos aqui, que não foi removido nenhum tipo de osso do ser que saiu. Na sua experiência, né? Isso você trabalha há muitos anos em cemitério, você nunca viu nada parecido? Nada parecido, nunca houve nada, principalmente aqui no nosso entorno. Estou aqui desde 2007, então esse para nós é um fato inusitado e isolado, né? E, né, você estava até me contando antes da gente entrar ao vivo que aqui a cova do Lázaro é uma cova que atrai gente curiosos de todo o Brasil, né? É a cova mais visitada aqui no cemitério de Cocalzinho, né? O pessoal vem de outros estados mesmo. É verdade, né? Então, tanto que a gente ficou surpreendido quando aconteceu, porque ele virou uma pessoa, né, nacionalmente conhecida, então pessoas de outro estado, Acre, Amazônia, todos já nos procurou aqui simplesmente para visitar e saber onde estava aí o corpo de Lázaro. Tá certo, então muito obrigado, viu, Fábio, por todas as suas informações. Então é isso, viu, Malta? Agora o trabalho aqui de reconstrução vai ser feito pela própria Secretaria de Obras aqui de Cocalzinho. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Bom trabalho para você. 12h11, agora a gente vai voltar no assunto que a gente começou a edição de hoje, que era a volta do governador Ibanez Rocha ao cargo, mas pelo outro lado, assim, pela investigação que ocorre lá na Câmara Distrital, né, sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, que está preso, prestou depoimento na CPI que investiga os atos democráticos, antidemocráticos. A repórter Paola Cuenca está acompanhando essa sessão e agora, ao vivo, tem pra gente os destaques dessa fala, desse depoimento. Paola, boa tarde para você. Andando pela esplanada, como algumas pessoas disseram. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Como vocês podem observar aqui atrás de mim, esse depoimento ainda está acontecendo aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O coronel Jorge Eduardo Naime começou a prestar esse depoimento por volta das 10 horas da manhã, então a gente já tem 2 horas de fala até o momento. O presidente da CPI, o deputado distrital Chico Vigilante, foi o primeiro a fazer os questionamentos ao coronel, que é ex-comandante de operações da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, e na sequência, o que a gente está, inclusive, observando agora são deputados distritais que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, também fazendo questionamentos ao coronel Jorge Eduardo Naime. Cabe a gente destacar aqui que Naime está preso desde o dia 7 de fevereiro. Ele foi preso preventivamente em uma das fases da Operação Lesa Pátria, que é conduzida pela Polícia Federal. É aquela operação permanente que faz toda a investigação a respeito de pessoas que participaram, que puderam incitar, que financiaram esses atos golpistas do dia 8 de janeiro. Naime, então, está preso há mais de 40 dias e ele foi liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para vir até a Câmara Legislativa para prestar esse depoimento. A gente tem alguns destaques da fala de Naime até esse momento aqui, depois de 2 horas já de fala dele. Isso porque ele, mesmo estando de folga, de licença, no dia dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, foi visto, inclusive, ali em frente ao Congresso Nacional, o Congresso depois de já estar invadido, atuando mesmo estando de folga. Isso consta até naquele depoimento do ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto Vieira. E ele comenta a respeito dessa ida dele até o local dos atos antidemocráticos, quando ele recebeu um chamado avisando sobre toda a situação de invasão dos prédios que estava acontecendo na esplanada dos ministérios. Ele aponta que houve sim uma falha da Polícia Militar, que pelos vídeos, por tudo que já foi demonstrado até agora, é possível sim dizer que houve uma falha da Polícia Militar na atuação, mas ele não sabe especificar qual falha seria essa. Apesar de admitir a falha, o coronel faz também um questionamento a respeito das atuações das forças de segurança dos 3 poderes. Isso falando da Polícia Legislativa, Polícia Judiciária e também do Exército, que tinha a função de proteger o Palácio do Planalto. Eu vou reproduzir aqui alguns trechos da fala dele, que ele diz assim: a Polícia Militar do Distrito Federal não tem jurisdição dentro de qualquer prédio federal.
Eu, inclusive, enquanto comandava a tropa de choque sobre outras situações, já tive até a ordem que foi emitida pelo então presidente da Câmara dos Deputados da época, Renan Calheiros, para que a Polícia Militar não entrasse dentro do Congresso Nacional, porque era a Polícia Legislativa quem fazia todo esse controle. Ele segue dizendo que a Polícia Militar estava na via. Houve uma falha? Houve uma falha. Eu não consigo dizer qual foi essa falha, o que faltou, mas a facilidade com que os manifestantes entraram nos prédios foi impressionante. Eu nunca vi aquela facilidade de acontecer. E ele cita, inclusive, aquele vídeo em que a Polícia Militar tenta fazer a prisão de manifestantes que haviam invadido o Palácio do Planalto, mas há um membro do Exército que tenta deixar com que esses manifestantes possam ser liberados. Inclusive, ele comenta que houve essa autorização para atuar no Distrito Federal, precisava de uma autorização do Distrito Federal para que a Força Nacional também pudesse atuar, e ele questiona do porquê a Força Nacional não foi direcionada logo para esses prédios dos três poderes para fazer todo esse controle, já que a Polícia Militar já estava fazendo esse controle na via. Além disso, ele cita que causou bastante estranheza esse uso de alunos da Polícia Militar para fazer o controle da manifestação sem ter algum oficial supervisionando ao lado. Ele diz que é comum alunos que estão se formando no curso participarem de algumas ações na via, mas sempre acompanhado de algum supervisor. Outra coisa que ele diz que causou bastante estranheza é a história de policiais militares estarem de sobreaviso, que durante todo o tempo que ele foi comandado pelo coronel Fábio Augusto Vieira, não havia um sobreaviso, que é quando o policial militar está em casa e ele pode receber um chamado, mas que na verdade sempre havia a ordem para que os policiais estivessem de prontidão, o que significa que eles já estariam equipados, posicionados, só que dentro do batalhão, só esperando um chamado já com veículos prontos, e não em casa, tendo aquele tempo de deslocamento para poder se organizar, então poder chegar até uma área de atuação. Inclusive, ele comenta que na posse do presidente Lula, os policiais estavam de prontidão nas corporações, não de sobreaviso, como o que foi falado a respeito dessa manifestação do dia 8 de janeiro. Inclusive, o presidente da CPI, o deputado distrital Chico Vigilante, ele citou aquele relatório da inteligência que foi emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 6 de janeiro, questionando se, inclusive, o coronel Naime teve acesso a esse relatório da inteligência. Ele lembra que ele estava, inclusive, de licença nesse período, mas que esse relatório chegaria, na verdade, ao gabinete ligado ao comandante da PM. Inclusive, deu aqui a sugestão para os deputados que acataram essa sugestão para questionar a própria Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quem teve a ciência desse relatório de inteligência, para saber quem é que foi avisado sobre o risco de invasão dos prédios públicos nesse dia 8 de janeiro. A gente segue acompanhando aqui toda esse depoimento sendo prestado, inclusive eu vou fazer um destaque, porque havia previsão de hoje, Marcelo Casimiro, inclusive, que era comandante do 1º Comando de Policiamento Regional da Polícia Militar, onde o 6º Batalhão, que cuida da área central de Brasília, está ali dentro dessa área do coronel Marcelo Casimiro, ele tinha a previsão de prestar depoimento hoje, mas esse depoimento já foi adiado para a próxima quinta-feira, dia 23. Paola, muito obrigado, pelas informações, bom trabalho para você, destaque importante, né? Um oficial da Polícia Militar que reconhece que houve um erro, mas que ele não sabe ali explicar exatamente o que foi. Obrigado, A gente volta com você se você tiver algum outro destaque ainda durante a edição. O importante a gente entender é o seguinte, gente, aquele 8 de janeiro, há um fato inquestionável. Houve pessoas que apostaram no caos. Houve gente que quis que aquilo acontecesse. Porque não é crível imaginar que a invasão dos prédios mais importantes da República possa ser realizada sem a conivência ou a complacência de uma série de autoridades que precisavam estar ali para proteger a área mais sensível do nosso país, né? Garantidora da democracia. Agora, o importante nessas investigações como disse o governador Ibanez Rocha agora há pouco, né, com essa declaração dele eu concordo, que este fato não vire palco para as pessoas, mas sim o símbolo de uma coisa muito triste que aconteceu na nossa história, né, que é olha, o policial militar apanhando de manifestantes em cima de um cavalo. Quando é que a gente viu isso acontecer aqui no Distrito Federal desse jeito? Já vimos manifestantes extremistas atacando a Polícia Militar, mas jamais vimos isso acontecer com a Polícia Militar tão desguarnecida para proteger até os seus, não é? Então é importante descobrir quem é que apostou no caos, quem é que quis deixar isso acontecer porque estava com a política do quanto pior, melhor. Esse é um dia simbólico para a história do Distrito Federal, porque depois desses
desses atos do dia 8 de janeiro, cujas imagens você vê aqui agora, o governador do Distrito Federal foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal e hoje retorna ao cargo alguns dias antes do que havia sido previsto. Há pouco a gente viu a declaração de Ibanez na volta ao Buriti e agora a gente vê mais algumas perguntas que o governador respondeu aos jornalistas agora há pouco no Palácio do Buriti. Pode rodar. Bom dia, governador José Aldo, Tudo OK Notícias. Bom dia, governador José Aldo, Tudo OK Notícias. Governador, no aspas sua, o senhor colocou que não tem mágoas do Supremo Tribunal Federal por parte do Alexandre de Moraes. Hoje o senhor é recebido na sua casa com o seu povo. Como é que é esse sentimento? Como é que é essa volta? Como é que o senhor está esse coração neste momento? O senhor acabou de falar que se uniu muito à família. Como é que foi a família nesse processo do seu afastamento temporário? Em primeiro lugar, nós temos que marcar o 8 de janeiro como uma data muito significativa para a história do Brasil. O que foi feito nessa cidade, invadindo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, foi muito grave. Então, quando eu recebi a notícia de que estava sendo afastado do governo do Distrito Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, num primeiro momento eu me espantei, porque sempre fui um democrata, fui presidente de Ordem dos Advogados, fui diretor do Conselho Federal, sempre vivi pela democracia, abandonei meu escritório de advocacia para vir para a vida pública, então ali eu tomei um grande susto, mas eu entendi a reação do ministro Alexandre de Moraes. Aquilo era o que era necessário ser feito pela defesa da democracia. E nós temos que ter a consciência de que o que tem mais de importante na nossa vida são as liberdades democráticas. Então eu não carrego mágoa nenhuma, eu tenho certeza, e tive sempre a certeza, de que esse momento iria chegar. Um momento em que as coisas iriam se clarear, as águas turvas daquele momento do 8 de janeiro iriam se dissipar e a verdade iria aparecer. Eu fiquei triste porque quando eu deixei a minha vida profissional, deixei o meu escritório de advocacia, deixei de certa forma a minha família para estar junto do meu povo, do povo do Distrito Federal, eu sempre tive a consciência de que estava fazendo o correto. Então, fiquei triste naquele momento, mas eu soube enfrentar esses dias com muita resiliência, com muita paciência. E eu quero dizer a todos vocês que eu não carrego mágoa nenhuma no meu coração. E quero dizer mais uma coisa. Eu confio na justiça do nosso país. Eu confio no nosso Poder Judiciário. Eu confio nos homens de bem, nos juízes que nós temos. E eu tenho certeza que esse momento que eu vivi, ele só fez me engrandecer. E é exatamente isso que eu quero para o resto da minha vida. Continuar grande vivendo para a minha cidade. Governador, aqui, Caio Barbieri aqui. A minha vice-governadora chegou aqui, a Celina, maravilhosa. Governador, Caio Barbieri aqui, Portal GPS Brasília. Cadê você, Caio? Aqui, ó. Ah, fica aí. Governador, a vice-governadora, então, governadora interina, tomou algumas atitudes, como o fim do teletrabalho, como a demissão da presidente do IGES, Mariela, enfim, outras várias, o encaminhamento do reajuste das forças de segurança para apreciação do Palácio do Planalto. Essas medidas vão ser mantidas? O senhor vai revogar alguma delas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiquei esses 64 dias afastado. E eu não tive... A última vez que eu tinha visto Celina, eu tinha encontrado com Celina, foi exatamente no dia 9, quando eu fui afastado. Então, ela governou essa cidade com a consciência de que ela estava fazendo o melhor pelo Distrito Federal. O encaminhamento do reajuste das forças de segurança era um encaminhamento que nós já havíamos feito no governo passado. Ela simplesmente confirmou esse encaminhamento. As forças de segurança do Distrito Federal tem que ter esse reajuste, aliás, deveria ter um reajuste muito maior. As forças de segurança do Distrito Federal são dignas desse reajuste e elas são dignas do que fazem pela nossa cidade. A demissão da presidente do IGES, uma pessoa que eu gosto muito, que eu quero aqui deixar bem claro, a Mariela era uma pessoa do meu convívio pessoal, minha colega de infância,
mas precisava dar uma sacudida lá, e a Celina deu essa sacudida e colocou à frente do IGES uma pessoa de altíssima capacidade, que é o Dr. Juraci, um médico formado, com doutorado em administração hospitalar, que vai ajudar muito no avanço. E as medidas que foram tomadas, eu acompanhei à distância pelos sites, pelas notícias que vocês publicam, nada contrariou aquilo que vem dentro da minha orientação. Eu e Celina somos parceiros, somos amigos, e eu fiquei muito satisfeito de ver uma mulher com a força que Celina tem, administrando o Distrito Federal. Então eu estou muito tranquilo. Algumas coisas eu teria feito diferente, mas se não fosse para ser diferente, não seríamos dois, seríamos só um. Então eu estou muito feliz com o que aconteceu ao longo desse período, e eu tenho certeza que o que ela fez foi para o melhor para o Distrito Federal. Então eu estou muito tranquilo com isso, Caio. Muito obrigado. Pouco. A gente volta a ouvir outras perguntas feitas pelos jornalistas ao governador Ibanez nesse dia que marca o retorno do chefe do executivo eleito pelos brasilienses ao Palácio do Buriti. Outro assunto importante para a gente tratar aqui agora, 12h25, a gente está ao vivo. Escuta essa. A Delegacia da Mulher já está investigando um terceiro sargento do Corpo de Bombeiros que está sendo acusado de estelionato amoroso por uma mulher? 18 mulheres o denunciam por estelionato amoroso. Márcio Fontinelli, boa tarde para você. Esse sargento, Márcio, chegou a noivar, né? Ficou noivo simultaneamente com 6 mulheres no período de 1 ano. Exatamente, Malta. Não só ficou noivo de 6 mulheres, como ele tinha um relacionamento de 5 anos, com uma das mulheres. E tem uma filha também com essa mulher, dessa relação de 5 anos. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Malta, Rafael Ziller é o nome do bombeiro, ele tem 38 anos e ele está sendo acusado de praticar o chamado estelionato amoroso. Para isso, ele fazia uma pirâmide financeira ali amorosa. Como é que ele agia? Da seguinte forma, ele começava a se relacionar com as vítimas, e aí ele pegava dinheiro com essas vítimas, presentes com essas vítimas, e aí ele usava o dinheiro de uma namorada, a gente vai colocar assim, para comprar presentes para outra namorada. Ou então ele fazia o seguinte, um exemplo que foi passado para a gente. Ele pediu para uma namorada comprar 2 relógios caríssimos, que são aqueles smartwatch. E aí a namorada comprou, né, apaixonada por ele, entregou, ele ficou com um dos relógios e outro relógio ele entregou para outra namorada que ele tinha. E não é só isso não, ele também utilizava as mulheres para conseguir pegar dinheiro, crédito em bancos. Por exemplo, ele tem uma casa no Jardim Botânico, ele conseguiu montar essa casa com o dinheiro das vítimas, né? Ele pedia para uma comprar uma banheira, ele pedia para outra comprar o piso, pedia para outra comprar o chuveiro, enfim, e assim ele fazendo as vítimas. Como você citou, são 18 mulheres e tem um fato importante. Não é só essa questão do estelionato amoroso, ele também ameaçava essas vítimas. Uma delas que denunciou o caso à delegacia de polícia falou que ele costumava dizer o seguinte, que ele tinha armas e também ele tinha uma coleção de facas. E que se ele soubesse que uma dessas namoradas, no caso, essa namorada em questão, né? Se ela tivesse com outro homem, se ela começasse a se relacionar com outro homem, ele iria matá-la e enterrá-la no quintal de casa. O que chama a atenção também desse caso do Rafael, Malta, é que ele não tinha problema nenhum em andar com as vítimas. Ele se relacionava com 18 mulheres e andava com elas nas ruas, nos shoppings. E como é que ele fazia? Inclusive, ele viajava e postava fotos nas redes sociais. Mas o que ele fazia? Ele postava a foto com uma namorada e para as outras não descobrirem, ele ia lá e bloqueava todas das redes sociais. Então, ele levava uma vida absolutamente normal. O Corpo de Bombeiros emitiu uma nota dizendo que, como profissional, o Rafael não tem nenhum tipo de problema, sempre foi visto como um bom profissional. E com relação a essas vítimas, que o Corpo de Bombeiros, assim que receber uma notificação da Corregedoria, vai investigar o caso e adotar medidas aí, se for o caso, contra o Rafael. Até agora, 6 vítimas registraram ocorrência na Delegacia Especial da Mulher, mas como a gente falou, o que a gente tem de informação é que ele teria pelo menos 18 namoradas, pelo menos 18 vítimas. Então a polícia pede que todas procurem a delegacia e registrem queixa, né? E levem também provas de que ele retirou dinheiro, de que ele pegou presentes, porque a gente sabe que ele tem que responder por esse crime, né, Malta? Volto com você. Obrigado. Nossa, que coisa impressionante, hein? Porque mais do que enganar 18 mulheres ao mesmo tempo,
ele imaginava que essas moças realmente eram muito bobas, né? Porque óbvio que se ele bloqueia todas elas nas redes sociais para que uma não veja a publicação que ele faz com a outra, tá, isso até ajuda. Mas e as amigas e outras pessoas que o seguem, né? Que começam a ficar assim, ué, mas ele estava com uma mulher semana passada, agora está com outra, parece que está com noiva de 6 ao mesmo tempo. O que você queria complementar, Márcio? Malta, com o seguinte, a partir do que você está falando, como é que ele fazia para enganar essas vítimas também? Ele é bombeiro aqui do Distrito Federal. Então, como é que ele se relacionou 5 anos com uma vítima e ela não descobriu? O que ele fazia era simples, dizia que estava de plantão, então, por exemplo, ele não dormia em casa. Falava para a vítima, não, estou de plantão hoje no Corpo de Bombeiros, não vou dormir em casa. Para outra vítima, ele chegava e dizia a mesma coisa, olha, hoje de manhã eu vou trabalhar na corporação e eu não tenho como vir aqui para visitar você. E a gente tem relatos de que ele fazia o seguinte, ele tomava café da manhã com uma vítima, almoçava com outra e jantava com outra e dormia na casa de outra. Então, tudo isso, o que ele mais fazia era usar justamente essa questão do fato de trabalhar, né, como bombeiro, que aí tinha a desculpa perfeita, né? Então, hoje eu não vou dormir em casa porque eu estou de plantão. Ah, não vou tomar café da manhã porque eu estou trabalhando. E assim seguia, né? E como eu falei antes, eu reforço o fato dele não ter constrangimento nenhum em andar com essas vítimas, né? A gente gosta de reforçar isso porque às vezes tem aquela questão das pessoas comentarem esse fato, mas como é que a mulher não percebia que o namorado não estava em casa, ou que o cara sumia no mundo, enfim. E aí era essa questão, era essa artimanha que ele utilizava. Estou impressionado. Obrigado, Márcio, pelas informações. E tem um negócio gravíssimo aí também, né, gente? Porque além do estelionato amoroso praticado com as 18 mulheres, e o estelionato é isso que ele contou, esse bombeiro tinha uma casa no Jardim Botânico e cada cômodo da casa foi pago por uma mulher diferente, né? De uma é a jacuzzi que está no banheiro, da outra é a mesa da sala de jantar, quer dizer, todas foram passadas para trás. Mas pior do que isso é a ameaça que ele fez, hein? Que disse que tinha uma coleção de armas em casa, que se uma delas fosse vista com outro homem, que ele a mataria. Aí tem que investigar, porque tem um outro crime aí para ser apurado também. 12:30. Posso fazer um intervalinho rápido? A gente volta já. A Justiça Federal de Goiás decidiu que os ônibus que fazem o trajeto de Planaltina de Goiás até o Plano Piloto devem voltar às tarifas antigas que estavam em vigor antes do reajuste autorizado recentemente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O repórter Álvaro Couto foi até a rodoviária do Plano Piloto para ver como é que está a situação por lá. Álvaro, parece que ainda não teve, ainda a redução das tarifas, embora a Justiça tenha determinado. É com você. Estamos aqui na rodoviária do Plano Piloto, na estação dos ônibus do entorno, que chegam e vão para o entorno aqui do DF. A Justiça de Goiás realmente suspendeu o aumento anunciado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres de 26% na tarifa dos ônibus do entorno. Só que era para valer essa decisão a partir de hoje somente para os ônibus que vão e vêm de Planaltina de Goiás. Só que a gente chegou aqui, Malta, esse preço, o preço reajustado de R$ 8,85 continua sendo praticado. Nós vamos falar aqui agora com o Eide, que é um passageiro. O Eide, teve essa decisão para suspender o reajuste, um reajuste alto, né, de 26%. Qual foi o valor da passagem que você pagou agora? Eu paguei o mesmo valor, não houve... A empresa não está obedecendo à decisão judicial, então eles estão cobrando o mesmo valor da passagem. Isso é uma vergonha, porque a gente que trabalha aqui no DF tem que se locomover para o Goiás, tem que pagar mais caro. Então fica muito difícil trabalhar desse jeito. Cara, como é que faz para trabalhar tendo que pagar quase R$20 de passagem por dia? Isso se for só uma passagem? Isso. Se você tiver que deslocar para Águas Claras, qualquer outro lugar, você vai gastar cerca de R$30 mais ou menos por dia. Fica muito difícil para trabalhar dessa forma, porque ninguém está ganhando um salário exorbitante para estar pagando uma passagem tão cara. A empresa dá algum auxílio? Como é que está isso? Normalmente as empresas não querem dar um auxílio, elas querem pagar o valor que paga aqui no DF, o que deixa desproporcional a concorrência da vaga de trabalho aqui. Muito obrigado, Wade. Nós vamos andar aqui também pela rodoviária, Malta, só para mostrar que os ônibus não tem nenhuma mudança, né, na rota dos ônibus, para falar também um pouquinho dos outros reajustes, porque os outros reajustes de 26% continuam valendo. Então, por exemplo, para Águas Lindas, o preço saiu de R$ 7,80 para R$ 8,65.
A passagem de Lusiânia, de R$ 7,40 foi para R$ 8,35. Santo Antônio do Descoberto, de R$ 7,30 para R$ 8,15. O Novo Gama, a passagem agora está em R$ 7,85, antes era R$ 7,00. Na Cidade Ocidental, o valor da passagem está R$ 6,75. Valparaíso, R$ 6,10. Céu Azul agora está R$ 5,60. A gente vai falar justamente aqui com essa senhora que está indo para Valparaíso. Sim, minha senhora, fala aqui com a gente rapidinho. R$ 6,10 a passagem de ônibus. Não quer falar, né? Tá tímida. O preço deixa as pessoas até tímidas, né, Malta? Vamos falar aqui também com o pessoal que está indo para Céu Azul, que a passagem agora está R$ 5,60. Meu amigo, com licença, atrapalha aí, você está na fila para pegar o seu ônibus, só que a passagem para Céu Azul agora está R$ 5,60. Como é que faz para pagar quase R$ 15 de passagem por dia? Qual é o seu nome também? Valdenir. Valdenir, como é que faz para pagar quase R$ 15 de passagem por dia? Aí, no meu caso, a minha empresa, ela libera, né, a passagem. Ela libera. E se não liberasse? Ah, se não liberasse, ficaria bem difícil, né? Porque tirar do bolso, você tirar a passagem do bolso, ficaria muito difícil. Você pega quantos ônibus por dia, Valdenir? Como eu trabalho dia sim, dia não, eu pego um para vir à noite e outro pela manhã para ir embora. Então você está indo embora agora para casa depois de trabalhar a noite inteira, né? Imagina se esse valor fosse ainda maior e se a empresa não te desse esse subsídio. Ia complicar muito o orçamento familiar? Ah, com certeza ia complicar. Porque do jeito que as coisas hoje estão caras e você ainda tem que tirar a passagem do seu bolso, ia ficar bem complicado. Muito obrigado, Valdenir. Então, a gente vai continuar aqui, Malta, e cobrando também as autoridades para que fiscalizem a prática do preço, se vão voltar, né, o valor anterior que foi suspenso pela Justiça Federal do Estado de Goiás, e também para cobrar as empresas o porquê que esse reajuste não foi passado ainda para o cidadão. Lembrando que o GDF deixou a responsabilidade pelos ônibus do entorno em dezembro, após o Supremo Tribunal Federal barrar um reajuste. Agora, a ideia é que haja um consórcio, conforme anunciaram os governadores de Goiás e também a governadora em exercício, Celina Leão, na época, no final de fevereiro, que eles pretendem fazer, então, um consórcio. A NTT já emitiu uma nota dizendo ser favorável a esse consórcio e que a gente espera, então, que não onere tanto o bolso dos passageiros. Obrigado, Álvaro. Deixa eu falar aqui um negócio. Em nota, a NTT informou que está apurando o valor das passagens de Planaltina de Goiás. A gente continua acompanhando essa situação, tá? Porque, como já dissemos, é uma humilhação que as pessoas do entorno estão passando para poder chegar aqui ao Distrito Federal. Passagem caríssima, né? Ônibus que a gente viu ontem, chovia dentro do ônibus, a pessoa abriu o guarda-chuva dentro do coletivo e paga uma passagem caríssima. Sem contar que quem trabalha no entorno, quem mora no entorno e procura emprego aqui no Distrito Federal já sabe que o patrão fica, né? Pensa duas vezes antes de contratar, porque sabe o valor do Vale Transporte. Está difícil para o pessoal. E está difícil para as mulheres também, porque o que a gente vai ver agora é assim, simplesmente inacreditável. 2 estrangeiros se apresentam como instrutores de paquera e estão incentivando uma nova modalidade de turismo sexual em vários países, inclusive aqui no Brasil. Eles promoveram uma festa e convidaram mulheres que não foram avisadas de que seriam cobaias para um treinamento de conquista amorosa. Eles se apresentam como Mike Pickup Alpha e David Bond, mas os nomes reais são Zik Yang Ke e Stephen Maple. A dupla de estrangeiros promete fazer com que homens se especializem na conquista de mulheres, inspirados em técnicas que transformam as vítimas em objetos sexuais sem que elas saibam. What's your name? O valor do treinamento não é nada barato. Varia entre 60 mil e 260 mil reais. E tem como foco homens de alto poder aquisitivo de países como Colômbia, Costa Rica, Filipinas, Tailândia e Brasil. Por aqui, o chamado curso de conquista aconteceu no mês passado e incluiu uma festa nessa mansão aqui do Morumbi, zona sul de São Paulo. Só que as mulheres que foram convidadas não sabiam que eram cobaias das técnicas de paquera. Essas imagens são do evento, realizado no dia 26 de fevereiro. Foram oferecidos transporte gratuito para mulheres, bebida e comida à vontade. Mas não foi só isso.
Os inscritos do curso receberam um kit com camisinhas, pílulas do dia seguinte e até mesmo perfumes, que supostamente exalam substâncias para chamar a atenção das mulheres. Algumas dessas convidadas registraram um boletim de ocorrência por terem sido filmadas sem autorização. Nós conversamos com uma das mulheres que estiveram na festa. Ela não quis se identificar. Bom, eu tô meio chocada, assim, com tudo isso, porque eu não sabia que ia dar nisso. E eu tô, sabe, sem entender ainda, né, que eles fazem esse tipo de coisa que estão sendo acusados de fazer. Basicamente uma nova forma de turismo sexual, em que esses homens se reúnem para trocar experiências de como convencer mais facilmente essas garotas que normalmente têm uma condição financeira bem mais baixa que a deles, a ter relações sexuais com eles, e isso no mundo inteiro. Muitas mulheres foram convidadas por homens que conheceram em aplicativos de relacionamento. Para essa advogada, a fraude consiste no objetivo não declarado da festa, uma espécie de prova prática para homens que fizeram o curso. A fraude está em aparentar alguma coisa que não é. Então, convidá-las para um encontro, talvez amoroso, talvez social, talvez furtivo, não importa, mas a finalidade não é aquela. Aí eu acho que a gente tem dois contextos, né? Um que é do 149A do Código Penal, que é o tráfico mesmo de pessoas para fins sexuais, e o outro, a outra questão é a exploração sexual mesmo, que é o induzimento, atrair alguém para esses fins. Nós tentamos contato com os dois estrangeiros, mas não obtivemos resposta. Deixa eu trazer aqui agora uns destaques do Noticiário Nacional para você que está em casa. O ministro da Justiça, Flávio Dino, mandou a Polícia Federal investigar um suposto programa secreto para espionar celulares durante o governo Bolsonaro. O alvo da investigação abrange o período em que o agora deputado federal Alexandre Ramagem chefiou a ABIN. A agência subordinada à Presidência da República é suspeita de usar um programa de espionagem capaz de rastrear até 10 mil celulares. A ABIN não tem autorização legal para acessar dados privados de qualquer cidadão. Eu vou determinar hoje à Polícia Federal a abertura de uma investigação relativa a essa denúncia sobre a ABIN, porque nós tivemos a comprovação de uso indevido de equipamentos. A ABIN se defende, afirmando que o contrato com a empresa que forneceu os equipamentos foi encerrado em maio de 2021. Alexandre Ramagem diz que o mecanismo foi usado dentro da legalidade. Flávio Dino participou junto com o presidente Lula do relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSES. Com uma plateia lotada de policiais, Lula defendeu uma nova atitude para as forças de segurança. A polícia tem medo do povo e o povo tem medo da polícia, porque o povo não vê, em muitos lugares do Brasil, a polícia como uma coisa para lhe dar proteção. Em muitos lugares periféricos, o povo vê a polícia como uma coisa agressora da sociedade. Então nós precisamos mudar. O novo foco do PRONASSES será o combate à violência contra as mulheres. 270 viaturas destinadas à patrulha Maria da Penha vão começar a ser distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. 40 casas da mulher brasileira, que servem de abrigo para vítimas da violência doméstica, devem ser construídas. O governo também deu detalhes sobre o recadastramento de armas de fogo em circulação no país. Cerca de 400 mil armas, de um total de 700 mil, já foram registradas junto à Polícia Federal. O prazo para a regularização vai até o início de abril. Os ministros do Tribunal de Contas da União determinaram que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregue o conjunto com relógio, abotoaduras, caneta e um rosário que foi dado pelo governo da Arábia Saudita. O TCU decidiu também que todos os bens recebidos por Bolsonaro nos 4 anos de governo passem por uma auditoria.
Os ministros do Tribunal de Contas da União determinaram por unanimidade que Jair Bolsonaro entregue à Secretaria-Geral da Presidência em até 5 dias o conjunto enviado pelo governo da Arábia Saudita em 2021. O kit, avaliado em mais de R$500 mil, entrou no Brasil sem que fosse declarado à Receita Federal, o que é obrigatório para itens que valem mais de $1.000. 2 armas, um fuzil e uma pistola que o ex-presidente ganhou no primeiro ano de mandato também devem ser entregues. Os ministros aprovaram ainda uma auditoria em todos os itens recebidos por Bolsonaro nos últimos 4 anos. Assim como foi feito em relação ao presidente Lula, ao presidente Dilma, para que possamos avaliar se há outros casos que se assemelham a esse. O presidente do Tribunal de Contas da União relembrou que apenas bens de baixo valor que sejam de uso pessoal podem ser levados por um ex-presidente, como a Corte decidiu em 2016. Não é possível que a cada 4 anos nós tenhamos uma crise porque esse ou aquele presidente entendeu que um presente era para o seu acervo particular. O kit masculino com relógio, abotoaduras, caneta e uma espécie de rosário recebido por Bolsonaro e que deve ser entregue até o meio da semana que vem está neste depósito em Brasília, junto com bens pessoais. O ex-presidente segue nos Estados Unidos e, em um encontro com empresários na terça-feira, ele afirmou que só deve retornar ao Brasil no fim do mês. Bolsonaro confirmou ter ficado com o estojo depois da revelação que um conjunto de diamantes foi apreendido por auditores fiscais em outubro de 2021 no aeroporto de Guarulhos. As joias que foram retidas pela Receita Federal estão avaliadas em mais de R$16 milhões. Na sessão desta quarta, os ministros do TCU também discutiram o destino dos diamantes, que estão em um cofre da Receita Federal em São Paulo. O ministro Walton Alencar disse que está claro que as joias são patrimônio da União e que, portanto, também devem ser incorporadas ao acervo da Presidência da República. Não há dúvida de que se trata de presente oficial, protocolar, destinado ao governo brasileiro. Ou seja, na pessoa por detrás da primeira-dama ou do presidente da República está o Estado brasileiro, o governo brasileiro. A defesa de Jair Bolsonaro informou que irá encaminhar os bens à Secretaria-Geral da Presidência da República em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União. Ele não informou quando vai fazer isso. Um fisiculturista está sendo... Um fisiculturista, aquele pessoal que treina bastante, né? Faz aquelas poses lá. Ele está sendo acusado de agredir, empurrar e tentar tirar a ex-esposa de um carro à força. Este homem teve a prisão preventiva decretada e estava foragido por descumprir uma medida protetiva concedida à vítima pela Justiça. O fisiculturista Tiago Santisteban, de 40 anos, ficou quase 2 meses foragido. Ele descumpriu a ordem de não se aproximar da ex-mulher, de quem estava separado. Nesse meio tempo, ele tentou por diversas vezes ter contato com a ex-esposa, agredir, tentar tirar ela do veículo no trânsito. A polícia já tinha tentado prender o fisiculturista na semana passada, mas ele conseguiu escapar. Os investigadores descobriram onde ele estava escondido depois que a atual namorada dele fez uma postagem em uma rede social para dar um simples boa noite para os seguidores. Os edifícios altos que aparecem na foto ficam na zona leste da cidade. Com um helicóptero, os policiais procuraram o ponto exato da foto. Foi assim que eles localizaram o condomínio da namorada do fugitivo. Na garagem do prédio estava o carro de Tiago. A divisão de capturas foi até lá. O fisiculturista, segundo a polícia, tentou fugir mais uma vez e foi pego na escada de incêndio. A pessoa de dentro falou, não, espera um pouco, só que ele fugiu pela porta da frente. Né? Tiago é um atleta reconhecido entre os fisiculturistas do país. Ele e a mulher ficaram casados por 16 anos. O casal costumava publicar vídeos nas redes sociais. Por ter tentado escapar da polícia, o fisiculturista foi indiciado por desobediência. O atleta disse que fugiu porque é diabético. Eu sou diabético tipo 1,
Eu sou insulino dependente e eu sei que se eu caísse numa cadeia eu posso morrer. Ele negou ter agredido a ex-mulher e descumprido a medida protetiva. Disse apenas que participou de um evento em que ela estava presente. E nesse momento ela tirou uma foto, ela tira um print, né? E manda para o juiz falando que eu quebrei a medida protetiva. O casal tem uma filha. Em uma rede social, o fisiculturista escreveu uma curiosa mensagem: que todo homem deveria ter uma filha menina e que ela mudou a forma dele agir e pensar diante de uma mulher. A polícia prendeu um professor de teatro foragido há quase uma década. Ele foi condenado por abusar sexualmente de alunos num dos colégios mais tradicionais da capital fluminense. O professor foi encontrado nesta clínica em Teresópolis, região serrana do Rio. Como é que o senhor está? Como eu estou? Isso. Eu estou convalescendo de uma pneumonia. Não adiantou. Você sabe que você está preso, né? Existe uma pensão. Aqui a gente não vai resolver nada. Mário Sérgio Lima de Medeiros, de 65 anos, foi levado para a capital fluminense e se negou a prestar depoimento. Foram mais de 8 anos de buscas. Ele sempre conseguia fugir do cerco policial que era montado, da vigilância que era montada. Até que nós soubemos que ele estava doente e tinha procurado assistência médico-hospitalar na região serrana. O caso foi revelado em 2010. 4 anos depois, Mário Sérgio foi condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por abusar sexualmente de 6 alunos adolescentes, 5 meninos e uma menina, durante aulas de teatro neste colégio particular na zona sul do Rio. O professor acabou demitido. Na época, a direção da escola disse apenas que Mário não se enquadrava na linha de ensino da instituição. Após a prisão, o colégio informou que prestou apoio psicológico e jurídico aos alunos e que não faz parte do processo criminal movido contra o professor. No ano passado, a defesa de Mário Sérgio entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Os advogados alegaram que, como o professor estava foragido, parte da pena deveria ser considerada prescrita. O STJ ainda não se posicionou sobre o caso. Agora, os advogados apresentarão um novo recurso para que o professor cumpra o restante da pena em prisão domiciliar. De volta ao Distrito Federal, foi preso em Sobradinho 2 um homem que estuprou a ex-mulher. Para agravar ainda mais essa situação, ele cometeu o crime na frente de uma criança de 1 ano de idade. O repórter Álvaro Couto conversou com o delegado do caso, Dr. Laércio de Carvalho. Álvaro, é com você. Caso indescritível de absurdo. Esse homem de 29 anos terminou o relacionamento com essa mulher de 28 anos em dezembro do ano passado, mas seguia perseguindo essa mulher. Ela chegou a se mudar várias vezes, mas ele encontrou a residência dela e cometeu esse crime de estupro na frente de uma criança, filha dessa mulher, de 1 ano de idade. Nós estamos aqui com o delegado Laércio de Carvalho. Delegado, muito obrigado por nos atender numa situação dessa completamente absurda. Como que foi a ação desse homem e como que essa mulher prestou esse depoimento para vocês? Boa tarde, Malta. É uma satisfação atender sua equipe aqui. Este caso vinha sendo investigado pela nossa polícia em face da conduta violenta que esse indivíduo adota sempre. Ele já responde por pelo menos 4 passagens pela polícia, sempre nos termos da Lei Maria da Penha, por ter agredido essa jovem, e dessa vez ele passou da conta em muito. Invadiu a casa onde a jovem estava morando, ela estava tentando de toda forma sair da companhia dele, evitar que ele tomasse conhecimento do lugar onde ela vivia, mas ainda assim ele descobre onde ela vive, invade a casa e, mediante emprego de arma de fogo e ameaças, ele acaba estuprando a sua ex-companheira na presença de uma criança de apenas 1 ano de idade. Certo, diante desses fatos todos, delegado, por quais crimes esse homem vai responder e qual a pena que ele pode vir a tomar? O primeiro crime que ele está respondendo é por descumprir medida protetiva de urgência. A justiça, entendendo que essa moça corre riscos,
risco sério de vida, de morte, ela decreta essa medida protetiva para que ele não se aproxime dela. E ele descumpre isso ao procurá-la e ao invadir a casa onde ela vive. Mas ele também vai responder pelo crime de estupro contra a própria companheira, ele vai responder também por praticar relações sexuais na presença de uma criança, que é um outro crime muito grave. Ele vai responder também por injúria, uma vez que ele ainda proferiu diversas ofensas morais a essa moça, com xingamentos dos mais pesados. Então, a somatória de pena desses crimes todos pode levar esse indivíduo a permanecer até 20 anos preso. Certo, doutor. Como que a gente pode convencer as mulheres a fazerem denúncias, que é muito importante que as mulheres façam a denúncia, que elas exponham os ataques que sofrem dos homens, mas como que a gente pode convencer essas mulheres de que elas fazendo essas denúncias, as medidas restritivas sendo tomadas, vai ser respeitada, a justiça vai conseguir proteger elas? Sim, nós estamos no mês em que a polícia, a justiça dedica-se de maneira extraordinária a proteger essas mulheres com mais intensidade ainda. Então, essas denúncias trazidas pelas mulheres são fundamentais para que a polícia tome conhecimento do que está ocorrendo, monte as suas equipes rapidamente e procure proteger essa mulher antes que o mal mais grave aconteça. Neste cenário de agora, nós entendemos que essa mulher foi muito corajosa, porque ela esteve sob a mira de uma arma, segundo ela sabe o quanto seu ex-companheiro é um sujeito violento, mas nada disso a intimidou. Tão logo ela conseguiu se desvencilhar do agressor, ela corre para a delegacia, pede socorro e a polícia rapidamente se movimenta, a justiça decreta a prisão desse indivíduo, está aí ele preso e ela protegida. Inclusive um caso até incomum, que ela requereu a casa-abrigo. As mulheres resistem em se abrigar na casa-abrigo, mas o receio dela com a própria segurança é tão grande que ela, além de pedir socorro à polícia, ela também solicitou a proteção da casa-abrigo. Então as mulheres não devem silenciar, não devem ficar aí com esse excessivo medo, devem se denunciar toda vez que estiverem diante de uma agressão para que o Estado possa se mobilizar com vistas a protegê-la. Perfeito. Agora, no ano passado, foram registrados 24 casos de estupros aqui em Sobradinho 2. A gente sabe que, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, 55% dos casos acontecem dentro dessas residências e 96%, mais de 96%, são autores conhecidos. Quais as ações que a 35ª DP está tomando para coibir esse tipo de crime, delegado? Sim, a primeira providência da polícia é dar prioridade absoluta na investigação desses casos hediondos, o estupro é um crime hediondo, e imediatamente representar junto à justiça pela prisão do criminoso. Isso nós temos feito em todos os casos. É bom que se ressalte que no caso agora atual, este indivíduo era ex-companheiro da vítima. Ainda há indivíduos machistas que imaginam que por ser companheiro de uma mulher, por ser marido de uma mulher, não acontece o crime de estupro. Isso é uma grosseria. A partir do momento que a mulher recusa-se a manter relações sexuais com esse indivíduo e ele utiliza de ameaça, de violência para conseguir a sua intenção, o crime é de estupro, sim, ainda que estejamos diante de uma relação entre companheiro e companheira ou entre marido e mulher. Esse alerta do delegado Laércio se faz ainda mais importante justamente no mês que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Infelizmente, a gente tem que trazer mais esse caso para que sirva de alerta, para que as mulheres realmente façam a denúncia, para que as mulheres procurem a justiça e não fique apenas dentro de casa e nem venha a proteger também os agressores. Obrigado, delegado. Obrigado, Álvaro, e ao Dr. Laércio de Carvalho sempre pela presença aqui no jornal. Eu vou te pedir licença, tá? Para a gente fazer uma rápida pausa. A gente volta em instantes. Pessoal, estamos de volta, 1h03. Agora a gente volta a falar sobre a sepultura do serial killer Lázaro Barbosa, aquele, tá? O lugar que ele estava enterrado foi violado ontem no cemitério de Cocalzinho de Goiás. Meu Deus, o que a pessoa foi mexer com o caixão do Lázaro, né? Nossa Senhora. Repórter Kátia Gomes está no local e tem as informações pra gente. Kátia, boa tarde. Tem uma perícia que foi feita para saber se alguma parte do corpo foi levada. É com você.
Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Primeiro, começar falando que o crânio dele não foi levado, nenhuma parte do corpo do Lázaro foi retirada do caixão, né? Segue aqui tudo intacto. O que aconteceu? Na madrugada de terça-feira para quarta, né, que é a suspeita de que alguém invadiu o cemitério aqui de Cocalzinho, onde o Lázaro Barbosa está enterrado, e tirou toda a terra aqui de cima do túmulo, né? Então, abriu de fato aqui a cova onde está enterrado o Lázaro Barbosa, e a gente não sabe qual o motivo, né? O que levou uma pessoa a abrir o túmulo aqui onde está enterrado o Lázaro Barbosa? Isso só foi percebido quando uma mulher veio até aqui o cemitério visitar um tio que está enterrado, inclusive aqui perto da cova do Lázaro Barbosa. Ela viu que estava esse buraco e avisou para os coveiros aqui do cemitério. Os coveiros vieram até o local, perceberam que de fato a cova era do Lázaro Barbosa e a cova tinha sido aberta, e aí chamaram a Polícia Militar, né? A Polícia Militar orientou que o coveiro ligasse para a Polícia Civil para investigar o que de fato aconteceu, e foi isso que aconteceu mesmo. A Polícia Civil veio até o local e trouxe também peritos para investigar e fazer toda a perícia. Inclusive, a gente consegue ver aqui, ainda tem luvas da perícia, né? O local ainda está assim um pouco bagunçado, porque não deu tempo de passar por uma reforma. Mas a prefeitura, né, a Secretaria de Obras aqui da cidade, já garantiu que vai sim ser feita uma reforma aqui onde o Lázaro está enterrado. Bom, para falar, né, para explicar melhor como tudo aconteceu, eu vou conversar com o Fábio Alves, que está aqui ao meu lado. Ele é coveiro, ele trabalha aqui no cemitério de Cocalzinho. Vocês ficaram sabendo depois que uma mulher veio visitar um tio e percebeu que o buraco estava aberto, né? Até então, isso foi quarta-feira à tarde, até então, como o cemitério a gente vê que é grande, até então ninguém tinha percebido essa violação. Boa tarde. Boa tarde. Então, a informação chegou até a mim via internet, porque hoje tudo é muito rápido, né? E automaticamente acionei o outro colega de trabalho que era o plantão e viemos constatar se era verídico. Chegamos aqui, estava assim violado a sepultura, e a gente acionou de antemão a Polícia Militar juntamente com a Polícia Civil, e eles vieram e nos deram o amparo necessário de antemão e acionaram eles aí os peritos para fazer o processo de trabalho legal. Então vocês ficaram sabendo quando a mulher que veio aqui filmou a situação, postou nas redes sociais, compartilhou ali em grupos da cidade, e aí vocês acenderam alerta. Nossa, realmente o túmulo foi violado. Justamente, porque como o cemitério é muito amplo, muito grande, então o zelador na parte da manhã esteve presente, fez o trabalho dele, a gente veio na parte da manhã, e não é de costume a gente andar todo o cemitério, até mesmo porque nunca havia acontecido um caso como esse. E a gente se retornou à casa, de repente alguém nos comunica que estava violada a sepultura. E a gente automaticamente viemos e passamos as informações a quem é cabível, né, de responsabilidade. E vocês acompanharam todo o trabalho, né? Porque à tarde, logo depois que aconteceu isso, a PM veio até aqui, depois a Polícia Civil, peritos fizeram uma análise e constataram, né, que era tudo boato. A cabeça do Lázaro estava aí no local, os restos mortais também, tudo. Não foi retirado. Até onde eu quero saber que essa pessoa que teve o trabalho de cavar a cova dele, até onde ela conseguiu chegar? Então, segundo a experiência de trabalho que a gente tem e constatado aqui na presença da Polícia Militar, dos responsáveis da Polícia Científica, foram cavados até o caixão. Após o caixão não houve violação no caixão. A abertura do caixão foi feita mediante o perito e os delegados que estavam presentes para constatar se havia pegado ali algum resto mortais de Lázaro. E isso foi constatado diante de todos nós que estávamos aqui, que não foi removido nenhum tipo de osso do ser que está aí. Na sua experiência, né? Isso, você trabalha há muitos anos em cemitério, você nunca viu nada parecido? Nada parecido, nunca houve nada, principalmente aqui no nosso entorno. Estou aqui desde 2007, então esse para nós é um fato inusitado e isolado, né? E, né, você estava até me contando antes da gente entrar ao vivo que aqui a cova do Lázaro é uma cova que atrai gente curiosos de todo o Brasil, né? É a cova mais visitada aqui no cemitério de Cocalzinho, né? O pessoal vem de outros estados mesmo. É verdade, né? Então, tanto que a gente ficou surpreendido quando aconteceu, porque ele virou uma pessoa
né, nacionalmente conhecida, então pessoas de outro estado, Acre, Amazônia, todos já nos procurou aqui simplesmente para visitar e saber onde estava aí o corpo de Lázaro. Tá certo, então muito obrigado, viu, Fábio, por todas as suas informações. Então é isso, viu, Malta? Agora, o trabalho aqui de reconstrução vai ser feito pela própria Secretaria de Obras aqui de Cocalzinho. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Agora a gente vai falar de tecnologia, tá? Atenção, é um evento, assim, gente, sensacional. Mais de 2.000 alunos de escolas públicas e privadas de todo o Brasil estão aqui em Brasília participando de um festival de robótica. É o Álvaro quem vai mostrar pra gente o que está acontecendo. É com você, amigo. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Legal, eu não tô dentro desses carros aí, tá? Esses carros são carros de miniatura de Fórmula 1, feito pelos próprios estudantes, que a gente vai acompanhar agora a largada. É um evento muito esperado, muito disputado. E é muito rápido, como você pôde ver, Malta. Esses alunos passaram meses se preparando para essa que é uma das 4 modalidades que eles participam, que eles competem aqui no 5º Festival de Robótica do SESI. A gente vai conversar agora aqui com o Guilherme que faz parte da equipe da Mach One. E aí, ficou feliz com o resultado agora, Guilherme? Com certeza. O resultado que está sendo muito satisfatório, a gente não esperava o nosso primeiro disparo. E a gente está muito feliz com tudo isso, todo o projeto que é muito tempo trabalhado, muitos meses. Então, nós estamos felizes, muito felizes. Não sei nem como posso dizer isso, mas é isso. A gente está aqui para competir, estamos aqui para dar o nosso melhor depois de muitos meses de trabalho. Você é aluno de qual escola? Da onde, Guilherme? Eu sou aluno da escola SESI Planalto de Goiânia, Goiás. É a primeira vez que vocês participam do Festival de Robótica do SESI? Não, na verdade, tipo assim, a minha equipe ela foi fundada em 2019. Porém, eu sou integrante, faço parte da equipe. Faço parte da equipe faz 3 anos, então eu tenho 3 temporadas, essa daqui é minha 4ª temporada e eu tô vindo aí para competir e para tentar aí, quem sabe, conquistar uma boa colocação. Perfeito, meu querido, boa sorte aí, sucesso para vocês, para a Mach One, para todo mundo. A gente vai conversar agora, Malta, também, com o Wesley Pereira, ele é gerente executivo de educação do SESI, ele que está fazendo esse evento, até porque é um evento educacional, não é só de tecnologia, porque os alunos, além de fazerem os projetos, eles fazem isso dentro das escolas, né, esses alunos, como você disse, mais de 2.000 alunos. Wesley, muito obrigado por nos receber. Como eu estava adiantando, né, é muito mais do que apenas robótica, é um projeto educacional. Qual o foco de vocês para esse trabalho, para desenvolver esse trabalho com os alunos? Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse evento maravilhoso. É o maior evento da América Latina, como você mesmo bem disse. Robótica é educação. Ela faz parte para desenvolver os profissionais do futuro. Esse profissional do século XXI, que tem resiliência, sabe trabalhar em equipe, cooperação, resolução de problemas reais. Aqui o que vale não é vencer, é solucionar problemas. Eles aprendem isso. É lógico, é um jeito divertido também de aprender, um jeito diferente de ensinar, e robótica é uma maneira de inovar a nossa formação dos nossos estudantes e, sobretudo, preparar para uma indústria que tem a capacidade de ter trabalhadores que dão conta desses problemas que são reais. Aqui nós fazemos educação. É tanto educacional, Malta, que eles não têm grito de guerra. Apesar de ser uma competição, eles não têm grito de guerra. O grito deles é de quê mesmo, Wesley? É grito de garra, porque isso que é importante, é ter garra para resolver os problemas reais. Aqui são 4 modalidades que estão aqui competindo. São crianças de 9 anos até jovens de 18 anos. Modalidades que vão tendo dificuldades em níveis diferentes, com complexidade de robô. Robô de peças pequenas como Lego e robô de 15 metros de altura. Então eu quero convidar que todos pudessem vir aqui no Mané Garrincha. Aqui a entrada é gratuita, venham e façam parte dessa grande festa. Perfeito, Malta, como o Wesley falou, a entrada é gratuita, está acontecendo aqui no Mané Garrincha, na Arena BRB Mané Garrincha, e vai até sábado. E é um programa para toda a família, tá? Tem várias oficinas, seminário internacional e, como a gente frisa novamente, gratuito para todos os públicos até sábado. Muito obrigado, Até Álvaro. a próxima, Malta. Valeu, querido. Tá todo mundo convidado, gente. Que coisa legal, né? E como os representantes do SESI nos disseram uns dias atrás que estiveram aqui apresentando pra gente a ideia do projeto, a gente volta a ter esperança no país, né?
Novas gerações ali trabalhando não só de forma cooperada para resolver problema, mas também desenvolvendo tecnologia, pensando num futuro melhor para todos nós. Muito bom. 1h14 agora, deixa eu voltar aqui para o noticiário policial, um negócio grave. A Polícia Civil do DF prendeu um homem acusado de cometer um estupro no Parque da Cidade. É ao vivo, o Márcio Fontinelli está com a gente. É com você, Márcio. Oi, Malta. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A vítima, ela foi estuprada na tarde de segunda-feira, final da tarde de segunda-feira. É um rapaz de 16 anos. O delegado agora, Antônio Dimitrov, vai conversar com a gente justamente sobre esse caso. Doutor, como é que a polícia conseguiu chegar até esse estuprador? A gente recebeu a notícia aqui, já tinha anoitecido, né, o dia na segunda-feira. E aí, imediatamente, a gente começou as diligências, né? A vítima, ela, no momento da fuga, ela conseguiu tirar uma foto do veículo do autor, né? Uma foto distante, mal dava para identificar o carro, mas a gente, pelo menos, conseguiu ter uma noção de horário ao certo. E aí foram diversas diligências, né? Que não cabe aqui muito explicar os detalhes. A gente conseguiu chegar até o autor e, quando nós identificamos o autor, a gente verificou que ele já possuía mandado de prisão em aberto, né? Pela prática do delito de roubo, prisão condenatória. E isso facilitou a nossa abordagem mais célere, né, porque já não tinha mais situação flagrancial, e a gente pôde trabalhar com uma prisão efetiva para continuar a apuração. Ele já tinha mandado de prisão, e quando a gente abordou esse rapaz na rua, ele apresentou documento falso, né, porque ele estava com mandado de prisão, já tinha um documento falso. Aí ele foi autuado pelo uso de documento falso, foi cumprido o mandado de prisão e foi indiciado também pelo crime de estupro, né. Doutor, a vítima explicou como é que aconteceu o crime? A vítima foi atraída, né? Era um jovem novo, foi atraído, ele estava perto ali do estacionamento do Nicolândia, e o rapaz atraiu ele para dentro do carro e levou ele para um estacionamento, e depois ele não queria manter a relação sexual, mas a relação acabou acontecendo, certo? E foi isso que aconteceu. O ato foi consumado, já tem exame. Doutor, o que o autor alega? Não, o autor ele confirma a relação, mas alega que foi consensual, né? Mas a gente já conseguiu levantar, né? Conseguiu verificar pela incoerência das informações prestadas pelo autor e pela coerência das informações prestadas pela vítima, aliada a algumas imagens que nós conseguimos, que o fato realmente aconteceu de forma violenta. Doutor, então ele vai responder agora por esse mandado de prisão que estava em aberto com ele, com relação ao roubo e também pelo estupro. E qual foi o procedimento adotado com ele agora? Para onde ele foi encaminhado? Como é que está a situação agora? Ele foi encaminhado para a carceragem do DPE. O mandado de prisão dele, na verdade, já era condenatório, tá? É uma mandado para cumprimento de pena. Então ele vai cumprir essa pena do mandado, vai responder pelo crime de estupro e pelo uso de documento falso. Nesse momento ele está na carceragem do DPE já. Doutor, existe a informação de que ele pegou outras vítimas, que ele fez outras vítimas, e se for o caso também, ele poderia dizer que ele atuava mais ali na área do Parque da Cidade, ou isso ainda está em investigação? Não há registro de outros fatos, tá? Não há suspeita. A verdade é que ele era frequentador ali do estacionamento, onde mantinha relacionamentos com homens, né? E parece que o que aconteceu foi que ele, para satisfazer a lascívia, né, de um indivíduo que não queria no primeiro momento, ele já, para satisfazer a lascívia própria, ele usou de força para cometer esse ato, né? Doutor Antônio Dimitrov, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Márcio, pelas informações e pela sua agilidade de chegar aí à delegacia e trazer para a gente essas informações ao vivo. Obrigado ao delegado pela presença. Já dissemos na edição de hoje que esse é um dia simbólico para a história do Distrito Federal, porque depois do afastamento do governador do Distrito Federal do cargo em 8 de janeiro, por determinação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, naquele dia caótico das ações golpistas na Praça dos Três Poderes, houve uma antecipação do retorno do governador ao Palácio do Buriti. Esse dia hoje, ele volta ao comando do Executivo. Nós já vimos a fala dele agora há pouco, mas ele respondeu a outras perguntas de jornalistas e a gente vai acompanhar um pouco mais da fala do governador. Pode rodar. Colégio Soares, a voz do povo do DF. Governador, você esteve afastado esses dias. Como é que você avalia o seu governo com a nossa vice-governadora e todo o seu secretariado, governador? Olha, eu tenho muito orgulho
E eu escutei muitas vezes da minha esposa, da Maiara, que me deu muita força esses dias que eu fiquei afastado, ela dizia assim, ainda bem que foi a Celina. Porque se fosse outro, talvez não fosse dessa maneira. E se fosse um homem, talvez tivesse me traído. Então eu ouvi isso muito da Maiara, ouvi com muita tranquilidade, não tive medo nenhum durante esse período. A Celina foi uma grande companheira, fez o melhor pelo Distrito Federal. E eu quero dizer o seguinte, Celina tem um grande potencial e já mostrou isso ao longo desses 60 e poucos dias aí. Tem uma história política no Distrito Federal, foi 2 vezes deputada distrital, foi deputada federal, hoje vice-governadora, assumiu o governo durante esse período. E eu tenho certeza que nós temos ainda muito que nos orgulhar da nossa vice-governadora do Distrito Federal. Estou feliz. Bom dia. Bom dia, governador, vice-governador, Isadora Teixeira do Metrópolis. Seja bem-vindo de volta. Governador, as investigações até o momento, inclusive o relatório da intervenção, apontam para um erro da Polícia Militar. Na Secretaria de Segurança Pública, o senhor já informou que vai manter o secretário, mas eu gostaria de saber se o senhor vai manter o atual comandante da corporação, que era subcomandante no dia das invasões, e se pretende fazer outras mudanças na Polícia Militar do DF. Obrigada. Olha, primeiro, Isadora, eu quero agradecer a vocês do Metrópolis, que têm feito um belíssimo trabalho, sempre fazem. Eu quero, na sua pessoa, agradecer a Lilian Tarran, que é uma companheira que eu adoro demais da conta. E eu quero dizer o seguinte, o que aconteceu no 8 de janeiro, na minha visão, foi um apagão geral. É você querer culpar alguém por aquele momento. Eu, por exemplo, eu recebi mensagens do secretário de Segurança que estava no cargo, Fernando, dizendo que as coisas estavam extremamente tranquilas, me transmitindo uma mensagem de tranquilidade. A Polícia Militar estava lá a postos. Eu acho que houve um apagão geral. No Supremo Tribunal Federal, talvez não, porque lá eles tinham poucos seguranças. Mas o Palácio do Planalto, que tem um batalhão à sua disposição, houve um relaxamento total. A Força Nacional também não atuou. Nós tivemos um apagão geral na segurança do Distrito Federal. Eu, desde que assumi o governo do Distrito Federal em 2019, eu tenho uma política, e o Sandro vai viver isso comigo, de empoderar o secretário de Segurança. Então, eu confio no meu secretário de Segurança e a questão da troca do comandante vai depender dele. Se o comandante da Polícia Militar estiver atendendo aos comandos do secretário de Segurança, se o diretor da Polícia Civil estiver dirigido ao secretário de Segurança e nós conseguimos manter a paz na nossa cidade, eles vão continuar. Mas isso vai depender exatamente do Sandro Avelar. Ele é quem manda na segurança do Distrito Federal, ele é quem vai continuar mandando. Não foi colocado por mim porque eu estava fora do cargo, mas já havia convidado em tempos antes o Sandro Avelar para ser meu secretário de Segurança, e eu confio integralmente no meu secretário de Segurança, e ele é quem vai dizer quem vai estar à frente da comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Agora, no que diz respeito ao 8 de janeiro, nós vamos ter que aguardar o término das investigações. Eu quero dizer a todos vocês que eu estou aqui hoje por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele me afastou, ele me retornou ao cargo. O inquérito ainda não acabou. Eu tenho que aguardar o fim das investigações totais. Em relação a mim, todas as medidas foram cumpridas. Eu quero dizer que eu sofri muito com o afastamento. Eu tive busca e apreensão na minha casa, no meu escritório, no gabinete do Palácio do Buriti. Eu fui voluntariamente prestar meu depoimento na Polícia Federal. Fui o primeiro a prestar depoimento nesse inquérito. Me apresentei à Polícia Federal e prestei meu depoimento. Depois das buscas e apreensões, eu não estava aqui em Brasília, eu fiz questão de entregar os meus telefones celulares, porque eu tenho consciência de que eu não devo nada à Justiça. Mas, mesmo assim, eu respeitei a Justiça do meu país e eu tenho certeza que, ao final desse inquérito, se houverem culpados, eles serão punidos. Bom dia, governador. Aqui Pedro Nogueira, da CNN Brasil.
Governador, o Brasil ainda está tentando entender o que levou a esse apagão na segurança do Distrito Federal. Há iniciativas no Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal está muito mobilizada, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tem uma CPI em andamento. Então, a minha pergunta do senhor é, primeiro, que leitura que o senhor faz dessas condições, o que aconteceu que levou a um apagão tão grave e como é que o senhor vai se relacionar com essas várias frentes de investigação, não só para entender o que aconteceu, mas também para não permitir que algo semelhante volte a ter espaço. Em primeiro lugar, aqui no Distrito Federal, é bom que a gente relembre que não foi a primeira vez que aconteceu isso aqui. Eu, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vi os movimentos de 2013, na época dos Black Bloc, aquela turma toda, que entraram no Congresso, que quebraram, que fizeram aquilo tudo. Então, essa não foi a primeira vez que aconteceu isso no Distrito Federal. Em 2017, nós tivemos a invasão, tivemos ali a quebra do Itamaraty, tivemos queima de muitas coisas no Distrito Federal, então não foi nem a primeira. Eu espero que seja a última vez que isso tenha acontecido na nossa cidade. Agora, o que acontece? Brasília é um palco de manifestações. É um palco de manifestações. E nós vivemos um período que não deveria existir, de muito acirramento político, de muitas diferenças políticas que saem do campo da política e vão para o campo da força, infelizmente. Então, o que acontece? Nós temos que reforçar, assim como a governadora Celina fez, reforçando o batalhão da Esplanada, reforçando as nossas forças de segurança. Nós temos que dar segurança para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Agora, nós temos que entender onde nós vivemos. Brasília é o palco de todas as manifestações e nós temos que aprender a conviver com isso. E quando eu disse durante a campanha, quando várias vezes os jornalistas me perguntaram como seria o meu convívio com o governo do PT, uma vez que eu votei no Bolsonaro. E eu sempre disse o seguinte, eu vou conviver com qualquer presidente da República porque tenho amor pela minha cidade. Então, eu estou aqui para apoiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos conviver dentro da maior harmonia. Tenho grandes amigos dentro do governo Lula. Tenho vários que foram governadores comigo, como é o caso do Flávio Dino, do Camilo Santana, do Wellington Dias, do Rui Costa. Eu tenho diversos amigos. Então, nós vamos conviver aqui dentro da melhor pacificidade possível e eu tenho certeza que nós vamos transformar essa cidade num palco que, dentro de pouco tempo, nós vamos conseguir restabelecer a confiança no Distrito Federal. Bom dia, governador, vice-governador. Vocês viram, né, governador respondendo as perguntas dos jornalistas, né, nesse retorno ao Palácio do Buriti. Até para fazer uma correlação aqui, o governador na fala de hoje ressalta que o Distrito Federal tem autoridades de segurança muito competentes. É verdade, né, o que aconteceu no dia 8 é um negócio absolutamente isolado, é preciso investigar para decidir quem apostou no caos, mas em outras capitais brasileiras o negócio, né, da violência e da insegurança é terrível. Inclusive, eu queria que você visse junto comigo, o Ministério da Justiça autorizou o envio da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária nos presídios do Rio Grande do Norte. Mesmo depois da chegada de reforços à segurança, novos ataques foram registrados. 100 agentes da Força Nacional chegaram ao estado ainda de madrugada. Apesar do reforço na segurança, os criminosos ainda aterrorizaram a capital e pelo menos mais 29 cidades. Na noite de terça-feira, um comerciante foi morto em Natal. Bandidos invadiram o supermercado durante um assalto e o dono reagiu. Houve luta corporal e ele acabou baleado. O comerciante foi socorrido, mas não resistiu. E essa não foi a única morte registrada. Um homem foi morto por um desconhecido quando tentava atear fogo a um veículo que realizava serviços públicos em uma rua. Além disso, 4 ônibus de turismo foram incendiados dentro de uma garagem. Um terminal de ônibus também foi vandalizado. As aulas nas instituições de ensino públicas e privadas continuam suspensas e ainda não há previsão de retorno. Os ônibus do transporte público foram autorizados a circular até o início da noite. Na região metropolitana, mais terror. Um homem foi preso em Parnamirim após tentar incendiar um carro da prefeitura. Um ônibus foi destruído pelas chamas. 3 homens suspeitos de comandar os atentados em Caicó e região foram presos em uma operação no interior do estado. A gente sabe que a ordem partiu do presídio, da penitenciária, por conta da rigidez do sistema prisional. Eles não estão aceitando o cumprimento da lei, então a gente vai dar resposta
a altura. Parentes de detentos fizeram um protesto na porta do centro administrativo, onde fica a sede do governo do estado, e onde a governadora Fátima Bezerra estava reunida com as forças de segurança. Entre as reivindicações das famílias estão as retomadas das visitas aos presos e melhores condições nas penitenciárias. Houve confusão e 2 mulheres foram presas após agredirem um policial militar. O sistema prisional do Rio Grande do Norte ele funciona a partir de várias engrenagens que conformam um cenário de prática de tortura sistemática, tortura física e psicológica. A falta de alimentação, a precariedade, a insalubridade, a superlotação. Foi um cenário extremamente caótico, extremamente violento, extremamente preocupante. O nosso governo jamais compactuará, tá entendendo, com nenhuma medida de arbítrio, jamais. Portanto, essas denúncias, está entendendo, serão investigadas pelo próprio governo. Agora, sobre economia, o preço das verduras e hortaliças estão subindo muito mais do que a inflação, né? A gente que faz compra de mercado está reparando. Isso tem assustado a gente ali na hora de comprar as coisas. Para piorar, enquanto o preço sobe, a qualidade tem caído. É um tal de olha daqui, olha de lá, mas a busca não é exatamente pelo melhor produto, mas pelo menor preço. E a tarefa não anda nada fácil, né, dona Sônia? Meu carrinho está vazio, porque eu não sei o que pegar. Está muito caro. Apesar de a prévia do Índice Geral de Inflação, o IPCA 15, ter registrado alta de 0,76% neste mês, as hortaliças e verduras tiveram um aumento de quase 9% em comparação ao mês passado. Já o preço das frutas subiu pouco mais de 2%. Tudo está mais caro. Tudo que está em promoção eu vou olhando e compro toda semana, vou comprando. E o consumidor tem mesmo motivos para se assustar com os preços. No acumulado de 12 meses, a alta foi ainda maior. Chegou a 57%, por exemplo, numa simples maçã. E sabe o que tem provocado tanta dificuldade? O tempo. Primeiro, veio a seca prolongada no ano passado. Já nesse começo de 2023, fortes chuvas. Tudo isso afetou as safras. Josemir, produtor rural há 40 anos, já somos R$100 mil de prejuízo. A chuva prejudicou muito e deixou a gente com a produção aí, em média, entre 25% a 30% só. E algumas com perda de 100%. Eu perdi espinafre, coentro e alface. E o que ele não perdeu completamente anda bem abaixo da qualidade esperada. Mas este economista destaca que a culpa não é só das mudanças no tempo. 80% é uma variável climática e 20% é uma variável realmente de custo. Aí é uma variável que dificilmente você tira do preço, que dificilmente volta atrás, né, porque são o preço dos combustíveis. A boa notícia ainda, segundo o especialista, é que com o clima estabilizado, tudo tende a se equilibrar, produção e preços. Mas até lá, fazer o quê? Aquela feira livre, perto da sua casa, às vezes tenta manter um preço bom para poder vender. Então tem que pesquisar. E comprar na quantidade certa, né, gente? Porque às vezes, né, legume e verdura tem isso. A gente compra aquele tanto, bota lá na geladeira, esquece, deixa apodrecer, não acontece? Antes de chamar aqui o próximo reportagem, deixa eu falar uma coisa para você que tem em casa. No mês de abril é aniversário da nossa cidade e eu só queria dar um spoiler aqui agora de que nós estamos preparando um evento incrível e que a gente quer a sua presença lá com a gente pessoalmente. Vai ser um evento muito legal que homenageia pessoas especiais da nossa cidade, gente como eu e você, que está arregaçando as mangas e fazendo o que pode pela comunidade, tá? Gente que trabalha, que tem suas obrigações, suas famílias, mas que paralelamente a tudo isso está assim, eu preciso fazer alguma coisa pelo próximo. A gente vai conhecer essas histórias e eu espero que você esteja lá presencialmente. Só queria te dizer que, coloca aqui por gentileza o arrobinha, pode até ir lá no @FelipeMaltaTV, porque quando a gente colocar o formulário de inscrição para chamar você que está em casa para poder participar, obviamente eu vou colocar lá nos meus stories também, no feed, bem bonitinho. A gente quer convidar você que está em casa para mais uma vez um programa especial gravado ao vivo, tá bom? @FelipeMaltaTV. Você já pensou em ter um jardim que não precisa de irrigação, nem de adubo e que seja resistente à seca? Impossível? Não é não. Na Universidade de Brasília tem um e a gente vai conhecer agora. Um trabalho feito a muitas mãos. Meses antes de ser plantado,
Os alunos já estão ali pensando e planejando como será. Alguns deles já estão com as mãos na terra, preparando mudas. Mas essas são só algumas que demoram um pouco mais para florescer. O jardim sequeiro, em sua maioria, é plantado direto nas sementes. A partir dos experimentos que estavam sendo feitos na universidade, com plantas do cerrado, com jardins naturalistas, que são jardins que prevêem essa relação entre as plantas de sucessão de floração, a gente pôde propor essa solução inovadora para o vão central do CC, que é uma área bastante grande, né? E cujo manejo é feito principalmente por voluntários. Jardim sequeiro significa um modelo de plantio que, como o próprio nome sugere, aguenta a seca. Tudo foi idealizado em 2020, a partir da parceria entre a Prefeitura da UNB e a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, a FAV. Cá pra nós, a rotina de uma universidade é pra lá de agitada, né? São provas, trabalhos, prazos, o que faz com que os alunos vivam correndo de um lado para o outro. Mas para quebrar esse contraste, nada melhor que a calmaria da natureza e, claro, o colorido de um jardim. E aqui no ICC tem um espaço gigante para isso. Que tal uma área com mais de 5.000 metros quadrados para ser transformada em um jardim? E o detalhe, a ideia é que ele não precise de irrigação, aproveite o período chuvoso e consiga se manter até mesmo nos períodos de estiagem mais severos, como já tivemos em anos anteriores. A gente usa um mix de sementes, um mix de flores, que permite uma sucessão de floração, então o jardim dura muito mais tempo florido. A gente também não usa adubação, a gente prefere que as plantas fiquem um pouco menores, para que elas floresçam mais e mais baixas, no aspecto de uma campina do cerrado. E o jardim deu tão certo que foi premiado na 5ª Bienal Latino-Americana de Arquitetura e de Paisagem. O prêmio foi concedido na categoria Obra Construída pela Sociedade de Arquitetos Paisagistas do México. Quem participa do projeto se orgulha da mensagem que o jardim consegue transmitir. Trabalhar nesse projeto foi realmente algo que me despertou assim, uma paixão que sempre teve, né, assim, dentro de mim, mas que eu realmente consegui colocar em prática e vivenciar isso, tipo, realmente pegar na semente, escolher as sementes e perceber também o olhar de outras pessoas sendo atingidas pelo projeto, né? Que é um projeto que está dentro da universidade, que milhares de pessoas passam ali pelo instituto e se sentem tocadas tão quanto como eu, né? E para quem gosta de contemplar a natureza, é uma oportunidade para estar ali vendo de perto e até registrando a vida como ela é. O equilíbrio entre as flores e a abelha dá um belo clique. A diversidade assim, de insetos que a gente tem no jardim, de outros animais, assim, é fantástico para a gente conseguir tirar foto, principalmente das abelhas, tem muita diversidade de abelhas, abelhas típicas do cerrado também, então, assim, não falta mesmo, muita coisa, muita diversidade e é fantástico. Tchau, pessoal. Até amanhã.